Muita gente tem medo de começar a terapia porque não sabe o que acontece ali dentro do consultório. Será que o psicólogo vai ficar me julgando, analisando cada detalhezinho do que eu falo? Será que ele vai ficar em completo silêncio? Será que eu só preciso fazer terapia se eu tiver algum transtorno mental grave? Então calma, respira, que nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma vez por todas como funciona a terapia, o que acontece dentro de uma sessão e o que você pode esperar de um psicólogo. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Felipe Capuzzo e hoje eu quero te ajudar a tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo aqui. Mas antes da gente começar, já deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Eu vou olhar todas elas e responder uma por uma. Eu não quero ninguém sair desse vídeo aqui com alguma pergunta na cabeça. Bora alinhar nossas expectativas? Vem comigo nessa? Bora lá então. Antes de falar o que é terapia, é melhor dizer o que não é terapia. Terapia não é receber conselhos ou opiniões minhas do que você tem que fazer. Muito menos é papo de boteco. Aquela conversa mais informal, indireta, que você desabafa com um amigo. Inclusive, desabafar faz parte, mas eu não gostaria que você ficasse desabafando por 50 minutos sem parar. E é claro, não é só pra gente doida, que inclusive isso é um termo bem pejorativo que a gente tem que começar a deixar de lado. Mas vamos por partes, tá bom? Não quero deixar sua cabeça confusa. Eu gosto de falar que meu trabalho como psicólogo e a conexão que eu tenho com o paciente é muito mais algo estratégico e colaborativo do que qualquer outra coisa. Para explicar isso, eu quero voltar na analogia do boteco. Sabe, quando você sai com um amigo para comer ou para beber e começa a chorar as pitangas ali para ele? Tu reclama dos problemas, você precisa de um ombro amigo, você se sente cuidado por aquelas pessoas de alguma maneira, pelo menos assim eu espero. E até aí, tudo ótimo, que bom que você tem um ciclo de amizades que te dê apoio. Mas muitas vezes o problema que você está enfrentando não é combatido, ou melhor dizendo, melhorado, a partir dessa conversa informal com os amigos. Porque eu tenho certeza que você já desabafou sobre alguma coisa ruim na sua vida para alguém, e a outra pessoa virou e falou: é, difícil, né? Complicado. Viu? Você não resolveu o seu problema. E talvez essa frase desse seu amigo, dessa amiga, mais invalidou o seu sofrimento do que qualquer outra coisa. O que é o perfeito oposto do que eu gostaria de passar para meus pacientes. Para poder lidar com o seu problema, eu preciso te escutar verdadeiramente, te entender de forma completa para conseguir te fazer entender a si mesmo também. Papo meio maionese da cabeça, mas vem comigo. Não perde o foco, tá? Não perde o foco. Quando você estiver falando comigo na sessão, eu vou estar ouvindo você, eu vou estar fazendo milhões de conexões sobre diversos assuntos relevantes para lidar com o problema que você está vivendo. Então, quando você fala, eu já crio conexões de psicopatologia, de comportamento humano, de como o nosso cérebro funciona biologicamente, de mecanismos cognitivos, ou seja, a forma como a gente pensa. E é claro que eu também entendo sobre padrões sociais e emocionais. Então, eu pego todo esse conhecimento e tento trabalhar numa resposta para você que seja adequada. Uma resposta válida, baseada em evidências e que vai te fazer entender melhor o que você mesmo está sentindo, o que você mesmo está pensando e como você está respondendo e se comportando. Essa análise toda é necessária para a gente conseguir entender que muitas vezes o seu sofrimento é causado ou pelo seu contexto ou pela forma como você está lidando com as situações ao redor, ou as duas coisas. Não é algo simples que surgiu do nada e que você vai resolver de um dia para a noite. Olha, para servir de exemplo de tudo isso que eu falei, eu fiz esse vídeo aqui sobre comportamentos depressivos, que não tem muito a ver com esse vídeo especificamente, mas que pode servir de exemplo com o que eu acabei de falar. Dito tudo isso, só gostaria de adicionar um parênteses. Tudo que eu falar a partir de agora é com base na terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, e outras abordagens contextuais, como a DBT e a ACT. Essas são as 3 melhores abordagens que a gente sabe que tem evidências favoráveis, positivas de melhora para os transtornos mais comuns que a gente vai vendo por aí. Parênteses feitos, bora continuar. Vamos imaginar que em toda sessão de terapia você vai me trazer algumas peças de um quebra-cabeça todo desmontado, com várias cores, e que não fazem muito sentido se a gente for parar para pensar de longe assim. Você claramente tem uma dificuldade para juntar as informações que estão ali no quebra-cabeça porque elas são complexas. E assim você não consegue ver sozinho uma imagem completa. De forma bem simples e resumida, meu trabalho é fazer você pegar essas pecinhas e montar a imagem da quebra-cabeças com mais facilidade. Então, se a gente pensar que a imagem formada são os problemas que você vivencia, a ideia agora é que a gente consiga entender essa imagem, entender o problema de verdade por completo e começar a tirar algumas peças e adicionar outras que fazem mais sentido para sua vida e que te deixam melhor. E nesse ponto, eu acho que você deve imaginar que cada peça, cada quebra-cabeça é
único para cada pessoa. Cada pessoa traz consigo mesmo problemas únicos e padrões comportamentais de pensamento e emocionais que são básicos e inerentes a todo mundo, mas que adaptando para a vida de cada um, se modificam e se alteram dependendo de cada pessoa. E meu plano nos próximos meses aqui no canal é fazer cada vez mais vídeos sobre esses, desvendando a terapia, desvendando a forma como a terapia funciona, aplicada a cada transtorno mental mais comum que a gente tem por aí. A minha ideia é fazer com que a terapia pare de ser esse negócio complexo e difícil de entender e que você comece a ter lógica, razão e perceber para que serve, como funciona e para quem serve. Então, se você já se interessou com esse projeto, vem comigo que meu plano é produzir um vídeo desse por mês ao longo dos próximos meses. Então, para você não perder nenhuma novidade, tanto desses vídeos assim mais técnicos e educativos, quanto os outros vídeos, vem comigo, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e salva para você se lembrar cada vez mais de como fazer com que esses conhecimentos todos aqui se apliquem na sua vida de forma mais prática e efetiva e, óbvio, sempre baseando em evidências. Então se inscreve para não perder nada. Vamos nessa juntos. Então, eu acabei de falar que nosso plano inicial é montar o quebra-cabeça e entender o processo que gera o seu sofrimento. A parte que muitos pacientes acham engraçada quando eu falo é que eu não vou tirar as peças sozinho. Eu vou te ajudar a montar, é claro, mas para modificar esse quebra-cabeça, esse quadro e fazer uma imagem melhor, ou seja, você resolver os seus problemas e lidar com as situações, eu não vou estar ali tão no dia a dia. Eu não vou resolver os seus problemas por você. De forma simples, é isso que eu quero dizer. Meu papel é que você participe das sessões, entenda os processos que te deixam mal, para que você mesmo, a partir das técnicas e habilidades que eu vou te ensinar nas sessões, consiga praticar no seu dia a dia. É fazer você ter a autonomia e a independência para lidar com os problemas que você vivencia. Por isso que as mudanças levam tempo e o processo, no geral, não é 100% confortável. Apesar de eu tentar fazer o meu melhor para que as coisas sejam mais leves, mais tranquilas. Mas muitas vezes a gente vai precisar usar técnicas e trabalhar com certas habilidades que são incômodas, que não vão deixar você muito confortável 100% do tempo, ainda que elas sejam a melhor coisa que você pode fazer para lidar com a situação. Então, se você vai melhorar ou não com a terapia, depende. Depende da sua participação, da sua colaboração, do seu suporte social, das condições de contexto do seu ambiente, se você vai ter tempo ou não para poder praticar o que você aprende na terapia em casa. E em alguns, talvez muitos casos, a combinação medicamentosa também com o psiquiatra vai ser super relevante. Então existem muitos contextos que vão definir se você está melhorando ou não. E ter esse receio tá tudo bem, faz parte. Mas eu gostaria de diminuir essa intrínseca rede de medos e temores, que podem ser até válidos em algum ponto, ao adicionar algo chamado monitoramento do progresso. Ou seja, começar a metrificar, a avaliar se você está realmente se sentindo bem, sessão a sessão. Se você está realmente conseguindo ter uma evolução clínica de qualidade, porque eu odiaria que você viesse para as minhas consultas gastando seu tempo, seu dinheiro e sua responsabilidade emocional, sendo que você não teve nenhum retorno. Então a gente consegue fazer essas métricas, essa avaliação constante de que você está melhorando, ou está estagnado, ou piorou por algum acaso. E saber disso é essencial, porque eu não vou mentir para você, eu não sei se para ti eu vou ser o melhor terapeuta do mundo. Eu espero que sim, mas não dá para garantir isso se a gente não olha os resultados, os dados, as análises. A gente não é honesto com nós mesmos e com a sua própria história e sua evolução de vida. Você não precisa esperar uma crise acontecer para procurar terapia. Na verdade, é até recomendado que você faça terapia antes de ter uma crise. É melhor você lidar com o estresse antes de ter um burnout, por exemplo. Então, se você começou a pensar em fazer terapia, eu vou te passar alguns critérios que podem ser importantes você avaliar e entender se faz sentido ou não começar esse caminho. O primeiro deles é se você sofre frequentemente da mesma coisa. Então, se você está ansioso há muito tempo, há muitos meses, há muitos anos, ou se você percebeu que você está num estado deprimido, ou você fez uma pesquisa e percebeu que talvez você está muito mais desatento, ou muito mais raivoso do que o usual. Além disso, se você tem dificuldade para lidar com esse problema sozinho. Então, se você está ansioso, mas você consegue passar por isso tranquilamente e sozinho de boa, beleza, talvez você não precise de terapia. Mas se você está passando por um nível alto de sofrimento, talvez uma ajuda venha bem a calhar. Percebe também se esse nível de sofrimento, esses sintomas e sinais que você vem identificando, começam a atrapalhar seus relacionamentos ou outras áreas importantes da sua vida. Então você está tão triste, tão desanimado que não consegue mais trabalhar direito. Ou está sendo tão perturbado por alguns pensamentos ou memórias indesejadas que qualquer contato com a sua namorada, seu noivo, enfim, qualquer pessoa ali que está no relacionamento é dificultado, é problemático, te gera uma ansiedade. E se você entende que está preso nesses velhos padrões que não parecem mudar
nunca vem comigo, porque eu tô aqui para te ajudar a passar por esses problemas. Comigo eu espero ajudar você a montar aquele quebra-cabeça que eu já falei e diminuindo essas peças, quebrando os padrões e conseguindo criar uma nova imagem, uma imagem que seja mais tranquila, mais leve, mais suave para você viver com mais tranquilidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se você viu tudo isso até agora e acha que faz sentido iniciar seu processo terapêutico, me chama aqui no primeiro link da descrição. Eu vou adorar entender o que você está passando e poder modificar esse quadro todo para algo mais bonito, mais tranquilo e mais confortável de se viver. Porque a terapia não é um lugar para receber respostas prontas. Eu não quero que você ache que é uma receita de bolo. Ela é um processo de investigação, aprendizado e mudança. Principalmente mudança, porque eu odiaria que você ficasse a mesma pessoa que começou durante a terapia. Nosso objetivo não é fazer você viver sem sofrimento. Isso é impossível. Mas é fazer você entender melhor os desafios, se adaptar melhor às situações frustrantes e começar a aprender de verdade algumas habilidades que podem, finalmente, diminuir o seu nível de sofrimento e fazer a vida ser mais tranquila. Talvez no final dessa jornada esteja alguém mais coerente com seus próprios valores e que entendeu o sentido da própria vida, igual eu falei nesse outro vídeo aqui do lado. E lembrando que vai ter muito mais vídeo desses aqui explicando como funciona a terapia no futuro aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ficar de olho nos próximos meses. E se quiser já sugerir algum tema futuro, fique à vontade, a aba dos comentários está à sua disposição. A gente vai se falando. Valeu, falou e até mais.